Ok, boa tarde mais uma vez, 23 de agosto, nono A e B. Hoje é dia do internauta. Vocês sabem o que é internauta, né? Não. Poxa, Sei. Quem assiste? Quem assiste? internauta é quem entra na internet, quem usa a internet. Ou seja, vocês são internautas. Ah, sim. Eu sou internauta. Deixa eu ver aqui. Bom, hoje nós falaremos do retorno à democracia. Quem é Rainer? Ninguém. Um jogador? Não. Eu não conheço nenhum Rainer da escola, não. Eu conheço o Rainer jogador. Conhece um ator. Eu não tô me referindo a humano, gente. Eu, hein? Olha, retorno à democracia. Nós vimos aí que a Era Vargas ele começou com uma revolução, né? Houve uma quebra das oligarquias que estavam no poder e aí veio Vargas que a princípio era mas para tirar do poder aquela oligarquia lá entre São Paulo e Minas Gerais, tá? Só que ele fez uma nova Constituição, inclusive, só que isso acabou levando para uma nova ditadura, né? Nós vimos aí que em 37 o Vargas criou lá, inventou o Plano Cohen para dizer que os comunistas iam tomar o país, queriam tomar o país, e aí ele baixa o Estado Novo, que é uma ditadura, certo? E aí nós vamos ficar com Vargas até 1945. O que acontece de importante na história mundial em 1945? Quem me diz aí? A Segunda Guerra. Termina a Segunda Guerra Mundial, exato. Tá? Então, o fim da Segunda Guerra Mundial, ele é importante para o que vai acontecer aqui no Brasil. Tá? Nós vamos entender isso hoje. Vejam bem, inclusive essa imagem que vocês estão vendo aí são de soldados brasileiros, tá? Soldados brasileiros da Força Expedicionária Brasileira. Vamos falar sobre eles também. Bom, em agosto de 1942, o Brasil declarou guerra aos países do eixo. Que países são esses? Esses, Alemanha, Itália e Japão. 2 anos depois, foram enviadas tropas para combater os nazistas na Itália. Vejam bem o que eu falei. O Brasil declarou guerra em 1942. Aí, beleza, vamos para a guerra, né? Não, o Brasil só vai mandar tropas 2 anos depois. É tipo assim, olha, pessoal, estou em guerra com vocês, viu? Beleza? Estou em guerra. Eu vou ali, tá? Daqui a pouco eu volto. Mas estamos em guerra, viu? A gente está em guerra, viu? A gente está em guerra, mas eu vou ali. Meu Deus. Meu Qual o Deus. sentido disso? Mas aí vai perder, no caso, né? O professor. Não faz sentido. Ele só vai voltar amanhã? Voltei. Vamos começar a guerra. É mais ou menos isso que o Vargas fez, né? Como é que se declara a guerra e só vai mandar soldado 2 anos depois? Pessoal, o Brasil não mandou soldados logo porque o Brasil não tinha soldados. O Brasil tinha, o país inteiro tinha uma força aí na faixa de 60 mil soldados. É pouco, tá? Mesmo para aquela época é muito pouco. Bom, então o Brasil ele vai mandar soldados 2 anos depois para combater os nazistas na Itália, ok? Esses soldados eles fazem parte de um grupo chamado Força Expedicionária Brasileira. Inclusive, é o único contingente sul-americano a participar da Segunda Guerra Mundial. Certo? Nenhum outro país aqui da América do Sul participou da Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Olha, então vamos ver. Esse desfecho ele pareceu surpreendente para os observadores do governo de Getúlio Vargas, tá certo? Porque muitos o consideravam um chefe ditatorial, tá? Um governo, ele era
o chefe de um governo ditador, e ele era, assim, ao mesmo tempo, um líder que mobilizava massas. E isso fazia parecer muito com o que era Mussolini e Hitler. Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha. Espera aí, rapidinho. Tá? Então, os dois eram muito parecidos com... Aliás, Vargas era muito parecido com os dois, tá certo? Então, vejam bem, estranharam muito quando Vargas entrou na guerra ao lado dos países do Ocidente, tá? Estados Unidos, França, Inglaterra, ok? Mas como é que isso aconteceu? Como é que a gente vai entender isso? Bom, existia uma influência econômica e política dos países, como Inglaterra e Estados Unidos, que vai pesar na decisão do Brasil. Se fosse da vontade do Vargas, talvez ele tivesse entrado na guerra ao lado dos nazistas, tá? Mas eu falei quando eu falei da era Vargas, que Vargas era muito pragmático. E, inclusive, ele vai usar essa animosidade entre nazistas e americanos para ganhar, né? Ele faz negócios com a Alemanha e faz negócios com os Estados Unidos. Os Estados Unidos percebem que ele está fazendo negócio com a Alemanha e aumenta a quantidade de investimentos para o Brasil. Então, ele saca, né, que os dois estão brigando e tenta se beneficiar disso, tá certo? Eu falei para vocês também que quando Vargas prendeu, em 1935, o Luiz Carlos Prestes, né, o que tentou dar um golpe no Brasil, comunista, ele prendeu a esposa dele também, Olga Prestes, que é alemã. O que ele fez com a Olga? Ele mandou de volta para a Alemanha. Então, vejam que o Vargas tinha uma relação próxima tinha uma simpatia com o nazismo, certo? Então, esperava-se na época que ele entrasse, se entrasse na guerra, ele entraria do lado dos nazistas, ok? Mas o próprio Vargas disse que não ia para a guerra, certo? Ele mesmo falou que não vai para a guerra, era mais fácil ver uma cobra fumando do que o Brasil participar da Segunda Guerra Mundial, certo? Gravem esta frase. Viram a cobra fumando? Hã? Viram a cobra fumando? Pois é, né? O Brasil acabou indo para a guerra, então acabou que a cobra fumou mesmo, né? Olha, internamente, criava-se uma contradição. Como um país que lutava ao lado de países democráticos contra os governos totalitários nazifascistas, se mantinha em seu próprio país uma férrea ditadura. Então, é uma contradição. Veja bem, o Brasil entrou do lado dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, que já eram países democráticos. E ele entrou na guerra para lutar contra a Alemanha e Itália, que eram países fascistas, que eram ditaduras. Né? Então, tem aí um paradoxo aí, né? Uma contradição. Bom, vamos lá. Esse aqui é o grupo de soldados que vai para a Itália, tá? Esse aí é uma foto tirada em 7 de setembro de 44, né? Já quase perto do fim da guerra. A foto está conservada no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. E notem esta imagem aqui à direita de vocês, ó. O que tem aqui? Esse é o brasão usado pela FEB, como é o nome? Até eu esqueci já. A cobra fumando, meu Deus. A cobra fumando, exatamente. A cobra fumando. Qual é o sentido? Oi? Qual é o sentido a cobra? Ela é... Ai, como que eu falo? A cobra é alguém em si? Tipo... Ou é só uma cobra? Não, aí o que eles fazem? Eles pegam a... Lembra que eu falei que Vargas, no início... Como? Boa tarde. Boa tarde. Não pude. Eu falei no início que Vargas havia dito que não ia entrar na guerra, tá? E ele chegou a dizer publicamente isso. É mais fácil ver uma cobra fumando do que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. Cobra fumar?
agora fez sentido. Entendeu? Aí, na verdade, esse brasão, ele é meio que uma brincadeira, né, com o Vargas, né? Olha aí, a cobra fumou, porque o Brasil, de fato, entrou na guerra, tá? Foi uma ironia aí com o Vargas. O que, na época, foi achado, foi também visto de forma estranha, né? De forma, assim, até audaciosa, porque, veja, a força brasileira, né, os militares, eles usaram eles ironizaram uma frase do Vargas, que era o presidente do país naquele momento, tá? Mas foi uma brincadeira, uma ironia, assim, não vista de forma pejorativa, de forma negativa, né? Aproveitaram o que ele falou, é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil, ver o Brasil na Segunda Guerra Mundial, mas no fim das contas o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, tá? Mas como é que de fato isso aconteceu? Vamos saber. Olha, por quase 3 anos, desde o início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil se manteve neutro, né? Como eu falei, ele estava procurando ali ganhar da Alemanha, ganhar dos Estados Unidos, tá? Contudo, em 1942, em troca de financiamentos para construir a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que eu já falei sobre isso também, e para modernizar as Forças Armadas, o governo brasileiro permitiu que tropas dos Estados Unidos instalassem bases militares no Nordeste. Inclusive, a base era aqui no Rio Grande do Norte, tá? Na Garganta do Diabo, se não me engano. Acho que era isso, Garganta do Diabo. Inclusive, tem um museu lá de aviação, dá para visitar também, tá? O museu, inclusive, se não me engano, é grátis. É grátis? É grátis, tá? Então, os americanos vinham fazer... Oi? Museu. Museu que você falou agora. fica próximo a Natal já, chegando na cidade de Natal. Não pela BR, mas por dentro. Tem lá uns aviões, tem umas imagens e tal. Então, os americanos, eles vinham fazer treinos, tá? Os aviões americanos vinham fazer treinos aqui no Nordeste, tá certo? Inclusive, pessoal, conta-se que esses aviões, quando estavam em treinamento, eles passavam pela cidade de uma pessoa, passavam pela cidade do Conde, e as pessoas ficavam com medo, né? Imagina, será que é um avião aliado ou é um avião inimigo? Vão bombardear aqui? As pessoas acabavam ficando com medo, se recolhiam para suas casas até mais cedo, né? Com medo, como se a bomba não fosse entrar pela porta, né? Fosse, né, bater na porta para... Não adiantar não, mas... Olá. Não acontece isso, né? Hã? Hoje em dia, o pessoal, quando vê assim algum helicóptero, fica deslumbrado, né? Vai filmar. Professor, deixa eu dizer uma coisa. Se passa um Diga. avião e joga uma bomba, eles não vão perceber, não. Desculpe. Mas naquela época as bombas chegavam mais devagar, né? Dava para ainda ver. Os aviões não eram tão rápidos como hoje. Olha, então o Brasil ele passou a fornecer borracha e minérios para a indústria bélica dos países aliados. A Alemanha ficou contrariada, o que ela fez? Atacou navios brasileiros com submarinos. Esses navios eles saíam lá do Mediterrâneo, tá? Mas também no Atlântico. Mataram aí cerca de 600 pessoas. Ok? Então, isso acabou obrigando o Vargas a entrar na guerra contra a Alemanha. Tá certo? A opinião pública, né? A comoção no Brasil foi tão grande que ele foi obrigado a tomar um lado, né? E não era o lado que todo mundo esperava que ele tomasse pelas próprias posições que ele tinha. Tá? Então, por isso que ele acabou entrando na guerra ao lado dos americanos. Se a Alemanha não tivesse bombardeado os navios brasileiros, talvez o Brasil tivesse ficado até o fim da guerra neutro, tá? Sem participar, sem dizer quem que ele gostava e por aí vai. Certo? Bom, vamos lá. Bom, diante dos acontecimentos, o Vargas não teve outra alternativa senão declarar guerra contra a Alemanha. Mas aquela história, declarou guerra, demorou 2 anos para chegar soldados lá. Bom, ao final da guerra, quando várias ditaduras, como o regime fascista na Itália e o nazista na Alemanha, foram derrotadas, a situação política do Vargas ficou, claro, insustentável, né? Você venceu uma guerra ao lado de países democráticos. E como é que você é uma ditadura? Né? Não faz sentido. Mesmo com os avanços econômicos e trabalhistas ocorridos no país no período. Lembra que eu já mostrei para vocês vários direitos trabalhistas que o Vargas
garantiu aí para os trabalhadores, tanto que ele é chamado de pai dos pobres até hoje, tá certo? Mas tinha-se, porém, né, garantiu vários direitos trabalhistas, por outro lado, o governo era uma ditadura. Bom, no campo interno, apesar da censura e da repressão policial, a oposição pressionava o desgastado governo ditatorial por mudanças. Vai haver manifestações estudantis, a ONU já está presente aí, tá? A União Nacional dos Estudantes, contra o nazifascismo, que vão aí agitar as ruas brasileiras. Até mesmo apoiadores do governo argumentavam que um país que havia lutado contra o totalitarismo não poderia viver sob uma ditadura. Bom, o Vargas ainda assim tenta permanecer no poder, né? Eu não sei o que dá nesse povo que quando chega no poder quer morrer lá, né? Bom, inclusive ele morre no poder. Nós vamos chegar nisso não na nossa aula de hoje, mas eu vou já dando um spoiler que ele morre no poder. Bom, Vargas ainda tentou permanecer no poder, buscando liderar a abertura política. Ele marca novas eleições presidenciais, eleições parlamentares, para dezembro de 1945. Vejam, a guerra terminou em agosto, ele já marca para dezembro as eleições, certo? As eleições para governador e assembleias estaduais vai ser em maio de 46, tá? No ano seguinte. Contudo, uma conspiração nos bastidores envolvia militares de alta patente, opositores políticos e antigos aliados. Vai depor Vargas. Então, ele é deposto, tá? Em 29 de outubro de 1945. Tá certo? Então, ele não participa das eleições. Perfeito? Tudo bem até aí? Pergunta, professor. Oi? Uma pergunta. Eu não lembro se o senhor já chegou a falar ou não, mas o Vargas, ele teve filhos ou, assim, algum... Ele teve um relacionamento? Ele tinha esposa? Teve vários filhos, inclusive. Ah, tá. Ele era... Professor, ele tem quantos filhos? Eu não lembro quanto, mas eram uns 3 ou 4, viu? Vargas não... Eu ia dizer agora outra coisa, mas tudo bom. Deixa eu ver se eu acho aqui. Continua. Rapidinho. Igor sempre quer saber os mínimos detalhes. Eu sou 5 filhos. pai pela voz. Viu? 5 filhos. Alzira, Lutero, Manuel, Jandira e Getúlio Filho. Bom. Cadê? Tá, então ele é deposto, tá? Ele não participa das eleições. Ele vai ser deposto. Vai ser tirado do poder. Ainda em abril de 45... não, sim, tá. Ainda em abril de 45, ainda antes do fim da guerra, portanto, né? A guerra terminou oficialmente em agosto, com a rendição do Japão. Pressionado pelos países aliados, ele vai restabelecer garantias democráticas, tá? Por exemplo, vai instituir a liberdade partidária, e assim novos partidos políticos foram criados. Lembra que quando Vargas baixou a ditadura, acabou com os partidos políticos. Após a deposição de Vargas, o cargo de presidente foi provisoriamente ocupado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. Passou só 3 meses, tá? 3 meses e pouco. E no final de 45, os brasileiros voltaram a escolher o presidente do país através do voto, tá? Voto na urna eletrônica? Não, urna eletrônica é recente, é de 20 anos para cá. Voto no papel, mas já era secreto, tá? Essas eleições também definiram os parlamentares encarregados de elaborar uma nova Constituição. Lá vamos nós de novo para uma nova Constituição. O Brasil é cheio de Constituição, minha gente, vocês nem sabem. E essa nem é a última, viu? Ainda tem mais 2 depois dessa. Partidos políticos em 45. Nós vamos ter aí Partido Social Democrático, PSD, tinha perfil conservador, identificado com as velhas elites agrárias estaduais. A União Democrática Nacional, anti-getulista, ou seja, contra Getúlio Vargas, combatia a intervenção do Estado na economia e nas relações entre patrões e empregados e defendia a abertura da economia ao capital estrangeiro. Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, é um partido que existe até hoje, inclusive, tá? Inclusive o presidente do partido foi preso semana passada, se não me engano. Identificava-se com o nacionalismo e com o sindicalismo, respaldando-se na figura de Getúlio Vargas. Vargas, inclusive, foi quem criou o PTB. E o Partido Comunista do Brasil, PCB,
liderada aí por Luiz Carlos Prestes, o mesmo Luiz Carlos Prestes que tentou dar o golpe comunista no Brasil em 1935, tá? E foi preso pelo Vargas. O mesmo Luiz Carlos Prestes, cuja esposa, Olga Benário Prestes, foi enviada para a Alemanha para ser executada lá, tá? Eu já contei essa história para vocês. O PCB apoiava-se nos trabalhadores e defendia a democracia, a nacionalização da economia e a reforma agrária. Bom, tá aqui os candidatos à presidência em 1945. General Eurico Gaspar Dutra, do PSD-PTB, Brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, e Iedo Fiuza, do PCB. Pessoal? Osvem. Brigadeiro Eduardo Gomes. PCB quer dizer o quê, professor? Partido Comunista Brasileiro. Aonde? O senhor votaria em algum deles? Se o senhor existisse na época? Se sim, em qual? Olha, o PSD, ele é um partido mais alinhado à direita na época, tá? Vamos só voltar aqui ao PSD. Tá aqui, PSD, ó. Partido Social Democrático, tinha perfil conservador, identificado com as velhas elites agrárias estaduais. Então, isso aqui é o que eu já não votaria nem a pau, tá? Estava fora. A UDN, vamos ver quem é a UDN. União Democrática Nacional, antigetulista, combatia a intervenção do Estado na economia e nas relações entre patrões e empregados, defendia a abertura da economia ao capital estrangeiro. Essa abertura da economia ao capital estrangeiro também é uma coisa que eu não sou muito a favor, na forma como é feita geralmente no Brasil, né? Sem direito aos nossos próprios trabalhadores. E o PCB, do Fiuza, tá? É um partido que está muito alinhado aos interesses da União Soviética. Então, é meio difícil. Nessa época não tinha muita... Não tinha muita opção, né, professor? Não tinha muita opção, não. Era meio complicado. Mas acho que dos três, talvez eu votasse no Eduardo Gomes. Do meio aqui. Não votava em nenhum, porque tudo é ladrão. Também. Também. Mas quem ganhou na época, professor? Pois é, vamos chegar lá. Olha só. Gostam de brigadeiro? Todo mundo gosta. Todo mundo gosta, né? O brigadeiro Eduardo Gomes é o mesmo que participou da revolta dos 18 do Forte, lá em 1922, que é o marco inicial do tenentismo. Lembra do tenentismo? Uhum. Que é essa imagem aqui, ó. O Eduardo Gomes, nessa imagem, esse primeiro rapaz à esquerda aqui, tá? E aqui embaixo é a imagem dele já concorrendo à presidência da República. Durante o período eleitoral, eram vendidos doces para angariar fundos para apoiar a sua campanha. Esses doces ficaram conhecidos depois com o nome da patente do candidato, brigadeiros. Nossa, Tá tem vendo toda aí? uma história por trás. Pois é. Então, agora, quando vocês comerem um brigadeiro, eles vão saber já da origem do nome, né? É um doce, inclusive, carioca, foi criado no Rio de Janeiro, tá? E recebeu esse nome brigadeiro porque o Eduardo Campos, que na época era brigadeiro, ele vendia o brigadeiro, né, esse doce, para levantar fundos para sua campanha. Nossa. Ok? Bacana, né? Aham. Inteligente, um pouco. Foi? Um pouco inteligente, né? Comprar o povo com doce. Ele Também vai ter que dar algum candidato com esse nome, sendo de outro doce. Lembrando também, pessoal, que o brigadeiro Eduardo Gomes, ele é ex-aliado, nesse momento, do Vargas, tá? Ele era tenente, o Vargas subiu ao poder com a ajuda dos tenentes, dos ex-tenentes, tá? Do tenentismo, e depois, com a ditadura, ele acabou virando oposição e tentou ganhar a presidência aí em 45. Perdeu, tá? Quem ganhou foi o Eurico Gaspar Dutra. Dutra era até então um candidato inexpressivo, tá? Ele foi eleito com 55,35% dos votos, tomando posse em 31 de janeiro de 1946. Assim que tomou posse, ele se alinhou aos Estados Unidos,
rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, fechou o PCB, o partido, né? O Partido Comunista do Brasil, ele fechou e mandou caçar os mandatos de seus parlamentares. Tá? Então, não deixou vida fácil aí para quem era do Partido Comunista. Em relação à economia, o governo Dutra teve duas faces distintas. Na primeira, ele liberou importações, foi uma medida desastrosa, tá? Pois a importação sem limites acaba com as reservas de moeda estrangeira acumuladas durante a Segunda Guerra Mundial, tá certo? A economia nunca foi forte dos militares, inclusive. Na segunda fase, entre 47 e 50, o governo favoreceu a importação de itens considerados essenciais para a produção industrial, né? Ou seja, volta um pouco ao que o Vargas estava fazendo nos anos anteriores. Que itens eram esses? Máquinas e equipamentos, e vai restringir aí a importação de outros artigos. Aí sim, isso vai fazer com que a economia dê uma melhorada, tá? O combate à inflação, ele foi o centro da política econômica interna do governo, e foi feito aí por meio da redução drástica da emissão de moedas. Lembrem-se que quando você emite muita moeda, você gera inflação. Então, se você reduz a emissão de moeda, você acaba segurando os preços, porque fica pouca moeda no mercado, tá certo? Ele também reduz os gastos públicos. Então, os últimos anos do governo Dutra registraram aí um crescimento econômico, resultado de um maior intervencionismo do Estado na economia. Agora, vamos lembrar aqui uma coisa. O Dutra, ele era do PSD. Cadê o PSD? Partido Conservador, identificado com as velhas elites agrárias estaduais. Tá? Cadê? Pronto. Então é meio que um Bolsonaro da vida. Basicamente é isso. Bom, então por hoje é só. Deixa eu parar aqui. Já acabou? Já. Hoje foi levinho. Levinho? Achei. Sim. Aí na próxima nós vamos falar já de quem chega depois de Eurico Gaspar Dutra.